São 18 horas e 5 minutos. Hoje é dia 13 de julho de 2020, uma segunda-feira em que nós temos mais uma reunião técnica da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. E como já reza a nossa tradição, eu vou pedir para que o presidente Acácio Alves Souza Lima Filho faça a abertura da nossa sessão. Por favor, doutor Acácio. Boa tarde a todos, obrigado pela presença, obrigado professor Palhano, professora Silvia. Vocês dois têm um extenso currículo, então eu acho que praticamente dispensa apresentação, mas normalmente eu dou algum recado. Eu já falei na sessão anterior sobre a próxima sessão que nós teremos na quinta-feira. Na quinta-feira vai ser uma sessão das 3 academias. A gente participa com a Academia Nacional de Medicina e com a Academia Brasileira de Ciências, de uma sessão literária. Essa sessão literária vai ser a apresentação de diversos livros, comentários sobre diversos livros e com a presença de acadêmicos da Academia Brasileira de Letras. Uma delas, a Nélida Pinhol. Então, deve ser uma sessão interessante, foge um pouco, mas a ideia original é um pouco próxima das nossas happy hours, né? Que nós tivemos música, boa música nas happy hours. Então, bem-vindos a todos. Obrigado, professor Palhano, obrigado, professora Silvia. Eu passo a palavra para o nosso presidente. Laura, eu tenho uma coisa para te contar, só para você. Eu testei e deu IgG positivo, viu? Então, naquela minha viagem para o Amazonas, provavelmente eu fui contaminado. Eu não sei bem se foi na viagem do Amazonas, se foi na posse do Dr. Rubens no Rio de Janeiro, ou se foi no congresso no Maxud. Mas os 3 locais tinham alguns que testaram positivo. Então, meu IgG é positivo. Tá bom? Bem que a gente comentou. Muito bem, Acácio, pelo menos dessa onda do coronavírus você está protegido. Na segunda onda, terceira, a ver o que vai acontecer. Mas, Lauro, enfim. não tive nada. Incrível, incrível. Eu tive uma febrinha que parecia uma gripinha, sem coriza, sem nada, sabe? Impressionante. Muito bem. Então, pessoal, muito boa tarde. Eu queria agradecer novamente ao Palhano, que concordou e aceitou participar desse evento conosco, e a Silvia, que ficou fora um período aí, mas aceitou voltar ao nosso convívio, à nossa reunião, para esse evento. Nós temos, durante todo o mês de julho, as programações de segundas-feiras. E hoje vamos falar sobre a Sociedade de Farmácia Clínica. Na semana que vem teremos o Jorge Venâncio falando sobre a atuação do CEP-CONEP, do sistema CEP-CONEP, e depois vamos ter a medicina integrativa fechando o mês. Já estamos preparando a programação do mês de agosto, mas que vai estar entremeada com as atividades de aniversário da academia. Então, sem mais delongas, eu quero, então, novamente ratificar nosso agradecimento e uma oportunidade muito importante para entender o papel da Sociedade de Farmácia Clínica nesse contexto da pandemia do coronavírus, para a gente entender como os nossos colegas que atuam nesse ramo dessa especialização podem colaborar com a população para a gente minimizar o sofrimento e os problemas decorrentes dessa infecção muito complicada. Devolvo a palavra ao Henry, por favor. Obrigado. Obrigado, professor Lauro. Bom, então, dando sequência aqui aos nossos trabalhos já, eu vou pedir para a professora Silvia Storpirtz, quem vai ser a nossa moderadora da sessão de hoje. Silvia, se você quiser fazer algumas palavras iniciais, por favor, só abrir seu microfone e fique à vontade. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse dia. O
professor Tarcísio Palhano realmente não requer apresentações, né? Ele foi quem inovou e introduziu a farmácia clínica no Brasil, juntamente com uma equipe, né? E hoje nós vamos ter a satisfação de vê-lo falar sobre a Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, a sua missão, sua visão, os seus valores e também o que nós estamos conseguindo fazer como uma contribuição para a sociedade em tempos de pandemia. Então, por favor, acho que, Henry, nós já podemos passar a palavra. Isso. Então, passamos a palavra para o professor Tarcísio Palhano. Né, professor Tarcísio, eu já estou aqui também já com os seus slides prontos aqui para apresentar, mas primeiro vamos ouvir umas palavras do professor Tarcísio Palhano iniciais. Bom, inicialmente gostaria de cumprimentar a todos, agradecer ao professor Lauro, ao professor Acácio, ao doutor Henry pelo convite, e honroso convite para nós, e é óbvio que nós não poderíamos deixar passar essa oportunidade, especialmente por eu ter a honra de ter a minha querida professora Silvia como moderadora desta live, ela que é a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica. Eu não poderia deixar de passar essa oportunidade, nós, né, professora, de apresentar a sociedade aos confrades da academia, porque já falando direto sobre as nossas contribuições, eu achei que deveríamos contextualizar um pouco. Então, é isso que eu vou começar a fazer agora, por favor. Tá ótimo, então. Professor Tarcísio, eu já vou colocar, então, aqui os slides, não é isso? Perfeito. Vou compartilhando aqui a tela. E eu fico aqui copilotando você só me indica quando for para mudar os slides, por favor. Perfeito. Então, o nosso tema, Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica em Tempos de Pandemia, e nós começamos mostrando como se deu o processo de criação da sociedade. Próximo. Nós tivemos em Natal, né, em 2016, né, o segundo encontro nacional de educadores em farmácia clínica, e foi durante este evento que foi feito um manifesto pelos colegas que estavam participando deste encontro, pela criação de uma sociedade brasileira que congregasse os farmacêuticos clínicos. Esse manifesto aí está posto, né, ele teve 158 assinaturas dos colegas que estavam presentes. Vê-se aí a figura do nosso querido confrade Wellington Barros, né, nós estamos trocando o livro, né, que registrou esse manifesto. Pois não? Bom, houve uma assembleia durante o mesmo evento, né, e ela foi coordenada pelo confrade Wellington Barros, da qual participaram 56 pessoas, e nessa ocasião já foram eleitos por aclamação a vice-presidente, a professora Silvia Storpitz, e o presidente, no caso, o professor Tarcísio, como os dois primeiros dirigentes dessa sociedade. Seguinte, nós vemos aí cenas desta assembleia. No mês de outubro do mesmo ano, 2016, nós nos reunimos em uma comissão provisória no Conselho Federal de Farmácia em Brasília, para tratar de propostas relativas ao próprio nome. Havia dúvidas se farmácia clínica ou farmacêuticos clínicos, se era sociedade, se era associação, também para discutir o estatuto, a composição da primeira diretoria. Isso aconteceu no mês de outubro em Brasília, o próximo. No mês de fevereiro, já do ano seguinte, 2017,
reunidos na Universidade de Brasília, com a participação de 27 sócios fundadores, deu-se a criação formal, oficial, da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, em uma assembleia que também teve como pontos de destaque a aprovação do estatuto e já a eleição e posse dessa diretoria, a primeira diretoria da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, que aí se vê nesta foto tão expressiva e tão importante historicamente para todos nós. Próximo. A primeira diretoria foi assim composta, né? Professora Silvia na vice-presidência, professor Tarcísio na presidência, professora Daiane Galato na secretaria, o colega Gabriel na tesouraria, os diretores de desenvolvimento e desenvolvimento profissional de certificação, a professora Lúcia Noblar, diretor científico de publicação, o colega Cassiano Correr, diretor de formação, o colega Wellington Barros, e o conselho fiscal, formado pelos colegas Marcos Valério, Ivonete Batista e Patrick Luiz. Se os senhores atentarem, nós três, os que iniciamos a farmácia clínica em Natal, em 1979, estamos todos compondo essa diretoria. Além de mim, a professora Lúcia Noblar e a professora Ivonete Batista, o que foi uma honra muito grande, um orgulho muito grande para nós. Próximo. Criamos a logo da sociedade. Observem que tem 2 formatos, não é? A logo, não é? Ambos muito expressivos, muito bonitos. E comentando um pouco, os que são do início da farmácia clínica, quando a farmácia clínica foi criada em 1965, na Califórnia, São Francisco, Estados Unidos, a logo eram 2 mãos, não é? 2 mãos, uma sobre a outra, entreabertas, e dentro, entre as mãos, comprimidos. E isso depois teve muita crítica, porque começou-se a dizer que a farmácia clínica não tratava de pessoas, tratava de medicamentos. Então, as pessoas fizeram uma crítica muito injusta, eu diria, e o pior é que na década de 70, com a criação na década de 90, com a criação do Pharmaceutical Care por Charles Rapley e Linda Strand, houve quem atribuísse a criação da Pharmaceutical Care como uma crítica à farmácia clínica, porque agora sim, não é, os farmacêuticos iriam cuidar das pessoas e não dos medicamentos. Uma crítica absolutamente injusta. Daí porque a nossa logo, observem, ela tem uma mão e sobre ela tem pessoas e medicamentos, né, e comprimidos, querendo expressar que os farmacêuticos clínicos cuidam de pessoas, claro que se utilizando grandemente do insumo medicamentos. Próximo. Criamos missão, visão e valores, não é? Uma coisa muito importante e indispensável para qualquer entidade pública. Os que tiverem curiosidade, isso se encontra no nosso site. Próximo. Fizemos toda aquela tramitação burocrática muito chata de banco, de cartório, de Receita Federal, enfim, mas que tem que ser feito. Certificação digital, etc. Próximo. E em junho, não é, de 2017, nós fizemos, por uma gentileza da presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviço de Saúde, a professora Maeli Reto, ela nos cedeu um espaço durante o 11º Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, que realizou-se em Brasília,
nós realizamos o segundo Seminário Brasileiro de Farmácia Clínica, que tinha como subtítulo Resgatando o Passado para Construir o Futuro. E por que o Resgatando o Passado? Porque o primeiro Seminário Brasileiro de Farmácia Clínica ocorreu em Natal, em 1981, porque nós implantamos a farmácia clínica em 1979 e 2 anos depois achamos que deveríamos abrir as nossas portas para que todo o Brasil farmacêutico pudesse ter a oportunidade de conhecer aquilo que nós estamos fazendo aqui, para nos criticar, para nos até elogiar, se fosse o caso. E foi um seminário muito importante, porque nós tivemos as participações de 2 colegas farmacêuticos clínicos, um da Universidade de Oklahoma, o professor Juan Robaio, e outro da Universidade da Carolina do Norte, o professor Thomas More. E, repito, foi uma avaliação extremamente positiva e isso nos encorajou a seguir com outras atividades e atribuições. Próximo. No ano de 2017, durante quase todo ele, cerca de 10 meses, nós havíamos decidido, em reunião de diretoria, que o nosso primeiro produto, digamos assim, mais relevante, seria produzir um documentário sobre a origem da farmácia clínica do Brasil. Não apenas para ser fiel à história, mas para que as pessoas tivessem oportunidade de realmente conhecer como a farmácia clínica começou no Brasil. Porque, infelizmente, há muitas pessoas que querem dar outras origens que não a verdadeira, a legítima. Então, nós trabalhamos mais ou menos durante 10 meses, como eu disse, foram 16 horas de gravação, né, para sair um documentário de mais ou menos 1 hora. Essa figura que aparece aí, nós 3, eu, professor Ivanete, professora Lúcia, de branco, estamos dentro de uma enfermaria, no Hospital Universitário Onofre Lopes, onde se iniciou tudo. Na época, era Hospital das Clínicas, inclusive, da UFRN. E temos essas outras imagens que são, de novo, nós 3 e grupos de pessoas que estavam nos prestigiando durante o primeiro Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, realizado pelo Conselho Federal de Farmácia, em Foz do Iguaçu, no Paraná, de 15 a 18 de novembro de 2017. Foi aí que nós fizemos o lançamento desse documentário. A produção do documentário ela resultou de uma parceria entre a própria sociedade e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que em 2018 faria 60 anos e quis inserir dentro das suas comemorações alusivas aos 60 anos esse fato histórico para a nossa UFRN. E também contamos com a parceria sempre muito favorável, sempre muito positiva do Conselho Federal de Farmácia. Próximo. Aí é mais uma imagem do lançamento, lá durante o Congresso. De mim, depois de mim, à minha direita da foto estão minha família, minha mulher, minha filha, meu genro, minha outra filha e meu filho, que estavam me prestigiando. Isso foi um momento realmente singular em minha vida profissional. Próximo. Nesta ocasião, nós entregamos ao professor Júlio Mendes, que é filho do professor Aleixo Prates, que é o grande mentor da farmácia clínica no Brasil. Nós entregamos a ele o título de patrono da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica e entregamos, por nossa diretora secretária, a professora Daiane Galato, entregamos o título de sócio benemérito, o primeiro título de sócio benemérito, ao nosso confrade da academia, o doutor Walter da Silva Jorge João, presidente do Conselho Federal de Farmácia. Isso foram gestos de gratidão por tudo o que os dois representam na história da SBC, não só da SBFC, mas da própria farmácia clínica no Brasil. Seguinte. Aí foi uma reunião ordinária que a diretoria teve em Brasília, já em 2018, né? Porque nós estávamos reunidos para discutir estratégias
para a implantação das DCNs, né, que haviam sido aprovadas em outubro de 2017. Eu vou comentar um pouquinho isso mais adiante. Seguinte, por favor. Passamos a tentar criar as nossas seccionais, as nossas regionais. A primeira foi a Regional do Pará, presidida pelo colega Patrick Luiz, a próxima. Sergipe, presidido pelo colega Genival Araújo, seguinte. Distrito Federal, colega Lucas Magedans, seguinte. E aí chegou a oportunidade já de renovarmos a diretoria e o Conselho Fiscal da Nacional. Houve uma pequena mudança, porque um colega teve que se afastar, e então houve uma pequena mudança na composição da diretoria, né? Mas o cerne, 95% da diretoria anterior permaneceu, porque nós entendemos que seria uma missão nossa tentar, da melhor forma possível, estruturar a sociedade para poder passá-la adiante, se Deus quiser, em abril do próximo ano. Próximo. Essa aí é a diretoria, né? Toda a diretoria, todos os 10, incluindo os colegas do Conselho Fiscal. Criamos o site, está aí, próximo. E criamos, seguindo na criação das regionais, criamos a Regional do Rio de Janeiro, presidida pela colega Ana Paula Queiroz, próximo. A Regional do Ceará, presidida pela colega Marta Fonteles, seguinte. São Paulo, presidido pela colega Ana Lopretti. E a última, a Regional de Alagoas, presidida pela colega Mônica Meira. Isso faz um total de 7 regionais. Já temos 2 regionais no ponto para serem criadas, a de Goiás e a do Rio Grande do Norte. Infelizmente, por conta desta pandemia, esse processo tem se atrasado um pouco. Próximo. Criamos 2 documentos muito importantes. Tanto o Position Paper, né? O nosso documento de posição, em que a gente fala sobre a origem da farmácia clínica, o seu desenvolvimento, conceitos, afins, perspectivas. E criamos o nosso Compliance, né? O nosso documento que trata de relacionamento com empresas, com parceiros, com terceiros, com as próprias regionais, as responsabilidades da sociedade. Próximo. E, agora sim, falando mais especificamente em relação às nossas atividades durante a pandemia, nós rapidamente vimos que havia uma profusão de informações, não é, desde o início da pandemia, informações veiculadas por meio de comunicação, pelos meios sociais, pelas mídias sociais, pelas pessoas leigas até, por profissionais isoladamente, enfim, muita informação, e as pessoas, a sociedade leiga, extremamente perdidas em saber a quem ouvir, em quem acreditar. Então, nós contamos com o apoio de um grupo de colegas que compõem um grupo de WhatsApp, chamado Grupo de Educadores em Farmácia Clínica, contando também com o apoio das regionais, e mais ou menos perfazendo um total de 50 colegas, entre professores e farmacêuticos clínicos. Começamos a construir, a elaborar fóruns, né? A partir da análise, da avaliação da literatura disponível, consolidação e publicação sob a forma de fórum. Então, tivemos 10 fóruns ao todo. Primeiro sobre a hidroxicloroquina, segundo sobre ibuprofeno, terceiro inibidores da ECA e bloqueadores de receptor de angiotensina. O quarto, novas evidências do emprego de hidroxicloroquina, foi uma complementação do primeiro. O subnotificação de casos e os impactos das medidas de distanciamento social no enfrentamento à Covid, vitamina D, o emprego da vitamina D na prevenção da Covid, máscaras faciais, para quem servem, como usar, como produzir,
como reprocessar, a regulação sanitária dos produtos para diagnóstico in vitro, né, os testes rápidos, higiene das mãos e limpeza e desinfecção de superfícies, e os antiparasitários com foco em ivermectina e nitazoxanida. Próximo. Após cada fórum, nós elaborávamos o posicionamento da sociedade. E fizemos sobre todos, né? Tem apenas 9, os fóruns foram 10, o posicionamento tem 9, porque nós só fizemos um em relação à hidroxicloroquina, mas todos os outros foram contemplados. Então, era uma forma de entregar, inclusive, à sociedade civil um documento formal da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica a respeito do seu entendimento sobre temas que, a cada um desses momentos, eram mais relevantes em relação à Covid-19. Próximo. E também, como uma grande maioria, né, entramos na fase das lives. Tivemos muitas lives, com participação de diretores, de colegas nossos, e também tivemos a participação em muitas lives de outras entidades que convidavam membros da nossa sociedade. Nós iniciamos essas lives no mês de maio, elas ocorrem todas as terças-feiras, às 18 horas. E, inclusive, amanhã teremos mais uma. Próximo. E aí também achamos por bem fazer 2 eventos, dois web meetings, em que nós queríamos reunir colegas da América Latina e da Europa e África. O da América Latina, nós tivemos as participações da colega Maria Eugênia Oliveira, da Argentina, Núria Monteiro, da Costa Rica, Ivan Torres, que inclusive nos assiste agora e eu quero agradecê-lo, do Peru, e o colega Eduardo Sávio, do Uruguai. Então, foi muito importante, foi de um rico aprendizado para todos nós saber como esses países estavam enfrentando a Covid-19 na perspectiva de farmacêuticos. E logo em seguida, na semana seguinte, repetimos com colegas da Europa, porque infelizmente tínhamos também agendado com um colega de Angola, o colega Boaventura Moura, que é o presidente da Ordem dos Farmacêuticos de Angola, mas por problema de internet ele não pôde participar. Então tivemos as participações dos colegas Jaime Acosta, da Espanha, Alonso Cavaco, de Portugal, e o colega Gonçalo Souza Pinto, falando em nome da FIP. Foi muito rico também, de muito aprendizado para todos nós. Próximo. Outras ações da sociedade. Fizemos uma parceria com o Conselho Federal de Farmácia, elaboramos critérios para a criação de regionais, tivemos uma participação interessante no programa Bem-Estar Global, que era aquele programa que levava o programa Bem-Estar, que era um programa presencial, levava para algumas cidades, a maioria capitais, para ações concretas em saúde. E nós tivemos a felicidade de poder participar graças a essa parceria com o Conselho Federal de Farmácia, que era, em suma, o convidado para estes eventos. Contribuímos na elaboração da resolução que tratou das atribuições, regulamentares atribuições de farmacêutico clínico em UTIs. Fizemos gestões junto à EBSER, em defesa da estrutura de farmácia hospitalar e da atuação dos farmacêuticos clínicos nos hospitais universitários. Infelizmente, desde a sua criação em 2012, nós temos tido muitas dificuldades de relacionamento com a EBSER. As farmácias hospitalares têm sido verdadeiramente desmontadas nos hospitais universitários brasileiros e, a reboque, muitas dificuldades para a atuação dos farmacêuticos clínicos. Mas nós vamos continuar, porque entendemos, sabemos da importância
dos farmacêuticos no contexto em geral e particularmente da realidade dos hospitais universitários do Brasil. Seguinte. Em relação às diretrizes curriculares, vocês estão vendo, eu volto a 2017, mas só para lembrar que essas diretrizes, embora isoladamente, porque ainda, apesar de a aprovação ter sido em outubro de 2017, ou seja, a sociedade já existia desde fevereiro, mas nós tivemos muitas participações de todos os nossos diretores nos vários eventos que houve Brasil afora. Nós tivemos o primeiro Encontro Nacional de Educadores em Farmácia Clínica em Gramado, no Rio Grande do Sul. Tivemos o Congresso Brasileiro de Educação Farmacêutica em Salvador. Tivemos 2 rodadas de fóruns em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Depois tivemos 2 rodadas de fórum nacionais, que foi após o segundo fórum que nós aprovamos a proposta que seria entregue ao Conselho Nacional de Educação. Percebam que uma das conquistas mais importantes foi a gente ter, entre os eixos norteadores das novas DCNs, o cuidado em saúde. Próximo. Verifiquem também que há um inciso, né, que fala nas ciências farmacêuticas e uma linha que destaca, a linha B, que destaca a farmácia clínica. Então, é bem favorável, é motivo de muita felicidade para nós, muito orgulho, a gente ter conseguido emplacar essa dimensão da farmácia clínica no contexto das ciências farmacêuticas e no contexto das DCNs. Próximo. Aí. Verifiquem que o cuidado em saúde, o eixo cuidado, ele responde por 50% da carga horária total do curso, que é de 4.000 horas. Então, também foi um motivo de muita alegria nós temos conseguido emplacar nas novas DCNs esse percentual tão importante, tão interessante de atividades em relação ao eixo cuidado e saúde. Próximo. Eu tive um convite em 2017 para participar de um congresso em Portugal para falar sobre a farmácia clínica no Brasil. E aí eu pensei em fazer um estudo, né, sobre conteúdos de clínica, né, nos cursos de graduação em farmácia. Primeiro, foi uma dificuldade extraordinária, porque eu não vou fazer esse fluxo aí, mas podem ter certeza que a dificuldade começa com o próprio sistema EMEC, que é muito pouco consistente e tem nem sempre, como deveria ser, não tem o que deveria ter, que seriam as informações relacionadas a todos os cursos de farmácia no Brasil. Próximo. E aí, o que nós queríamos? Nós queríamos ver o número e a porcentagem de projetos político-pedagógicos ou de matrizes curriculares que faziam o todo, não é, dos cursos de farmácia no Brasil. Verifiquem nessa fatia vermelha que nós não obtivemos informação sobre 159 cursos de farmácia. É um absurdo, não é? Isso representou 27% das instituições pesquisadas, que foram 587. Isso não era para existir. Seguinte. Verificamos o número e a porcentagem de disciplinas e de estágios na área clínica. Vejam bem, nós fizemos uma pesquisa em relação à área clínica, não era farmácia clínica, era a área clínica. Conteúdos em clínica. E observe, e fizemos essa separação entre disciplinas e estágios, claro, só para a gente se nortear melhor. Claro que estágio também é uma disciplina, mas a gente queria separar conteúdos teóricos de conteúdos práticos, como se espera que sejam os estágios. E tivemos isso aí. 11% de todos os cursos pesquisados, nenhuma atividade em relação a estágio na área clínica. Vejam que absurdo. Próximo.
Designações mais utilizadas de disciplinas com conteúdo em clínica. Vejam que absurdo, né? Isso aí são as principais. Quanta designação para aquilo que se espera que seja um conteúdo único, né? Verifiquem que na disciplina farmácia hospitalar é onde se concentra o maior volume de conteúdos na área clínica, mas vejam que tem até interpretação clínica laboratorial. Já pensaram? Semiologia, né? Quer dizer, são coisas tão específicas, né, para serem consideradas disciplinas da área clínica, mas assim está, né? Próximo. Não é diferente em relação às designações dos estágios, né? Tem disciplina tem estágio até que se chama unicamente estágio, né? É um absurdo um negócio desse. E, de novo, o maior volume de percentual em relação à clínica está novamente nos estágios em farmácia hospitalar. Próximo. Vejam bem, carga horária de disciplinas de estágio na área clínica. Vejam bem, separamos instituições públicas e privadas e vejam nesta coluna, na última coluna, né, na menorzinha, que tem 2,9% dos cursos, sejam de natureza pública ou privada, que tem, no máximo, 30 horas de conteúdo na área clínica. Vamos para o outro extremo e veremos que tem entre 100 e 515, né, por cerca de 12,4% das instituições, e vemos essas duas colunas maiores, que refletem mais ou menos uma igualdade entre público e privado, né, 44% e 45%, com entre 50 e 69 horas de atividade relacionada à clínica. Então, como é que a gente quer mudar, né, a postura do farmacêutico, o desempenho do farmacêutico na área clínica, se submetendo o estudante de farmácia a situações como estas. Próximo. Ações futuras, vamos pegar isso aí e fazer agora um levantamento a respeito da formação clínica dos futuros farmacêuticos brasileiros após as DCN de 2017. Isso aí será uma matéria será um trabalho do projeto de doutorado, né, de uma colega da Universidade da Unieuro, em Brasília, que aí sim vai mostrar um retrato atual, não é, de como se dá essa oferta de conteúdo clínico nos cursos de graduação em farmácia. Claro que essa colega vai ter muito trabalho, porque agora já são, ao invés dos 587, agora são 705 cursos presenciais e 710 cursos EAD. É isso aí que os senhores ouviram, né? Já tem mais EAD do que presencial. E tem EAD em padaria, em açougue, em quintal de casa, em terreno baldio, em oficina mecânica, em padaria. Então, é essa situação que nós nos encontramos agora. Um absurdo. Desenvolver guidelines para os serviços clínicos será um excelente produto para os colegas que atuam na área. Editar o livro A Origem da Farmácia Clínica no Brasil, aquelas 16 horas que só nós pudemos utilizar uma, né? Todas as 16 vão estar nesse livro. Fazer uma pesquisa sobre o ensino da pós-graduação em farmácia clínica, tanto lato como estrito sensu, e traduzir artigos basilares sobre farmácia clínica, porque, infelizmente, há muitos colegas que acham que farmácia clínica começou a semana passada, não é? E cada um conta a sua história da semana passada. E nós temos artigos muito importantes, como esse, A Crise de Identidade, do professor Aquiles Arancibia, da Universidade do Chile, de 1990, e O Sonho Adiado, de Charles Hepler, de 2010. Então, nós vamos fazer tradução desses dois artigos e publicar
para os colegas do Brasil todo. Seguinte, vamos ter que revisar o nosso estatuto, já é hora, estimular a criação de outras regionais, fazer o 3º Seminário Brasileiro de Farmácia Clínica. Ele deveria ocorrer no 2º Congresso de Ciências Farmacêuticas do Brasil, não é previsto para novembro, mas infelizmente foi postergado em função da pandemia, então o nosso seminário também o foi. Estimular a filiação de novos farmacêuticos clínicos, ainda temos muito poucos sócios, em torno de uma centena. Criar uma plataforma para comunicação, promoção e disseminação de conhecimentos na área clínica, em farmácia clínica, é muito importante para quem atua. Elaborar um programa de capacitação permanente para docentes em farmácia clínica, também é muito importante que a gente tenha um norte em relação a isso, e intensificar a divulgação do nosso documentário. Próximo. Como nós estamos em processo de mudança, né, nós estamos pedindo para, em breve, aguardar orientações na página da sociedade, que aí está sobre a tramitação para se associar, se filiar à SBFC. Próximo. Isto é aquilo que nós acreditamos que seja fato, né? Sabemos que tem muito pela frente ainda, mas nós acalentamos a expectativa de que, se Deus quiser, no próximo ano, vamos entregar à sociedade bem estruturada, bem organizada, de modo que os colegas que a assumirem possam fazer muito, muito, muito mais do que aquilo que nós estamos conseguindo. Próximo. Aí, os nossos contatos. Né? Muitíssimo obrigado. Pelo visto, extrapolei um pouco o meu tema, mas devo ter sido perdoado, porque a minha querida professora Silvia não me deu alerta nenhum, graças a Deus. Muito obrigado, estou à disposição. Ok, muito obrigado, professor Tarcísio. Enquanto a professora Silvia abre o microfone, vou pedir uma salva de palmas aqui, né, professor Tarcísio, por favor. Parabéns, mais do que pela apresentação, pelo sucesso, né, da sociedade, muito gratificante para nós, né, assistirmos à evolução tão rapidamente, né, da organização e tudo que vocês têm feito também. E uma honra ter tanto você como a professora Silvia Storpirtz, né, e outros colegas aqui conosco também na Academia de Ciências Farmacêuticas. Né? Professora Silvia, né, você como moderadora da nossa sessão, por favor, está com você a palavra. Certo. E ajudando a professora Silvia, lembrando que nós temos aqui o nosso chat, e aí eu vou pedir para que os colegas preferencialmente aqui utilizem o chat aqui para fazer as interferências, tá ok? Certo, Henry. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a brilhante apresentação do Mariano. É sempre um prazer ouvi-lo, professor. E eu não o interrompi, porque o senhor passou apenas uns 4 minutos do tempo combinado. Eu quero parabenizá-lo pela sua síntese, porque foi uma síntese muito interessante. O senhor trouxe, né, um pouquinho do resgate da origem da farmácia clínica no Brasil, e mesmo nós, enquanto acadêmicos, né, eu acredito que nós valorizamos esse resgate histórico, porque é muito importante nós sabermos em cada área de especialização quais foram as pessoas que iniciaram essas atividades, em que época, quais foram as dificuldades, né? E o senhor apresentou isso muito bem, fez um resgate rápido, né? Mas citou o documentário A Origem Científica no Brasil, que dará origem a um livro, o documento, né, Position Paper, documento de posição da SBC, que também traz esse um
leve resgate, né, mas fiel ao que realmente ocorreu. Também, professor, achei muito interessante que o senhor, desses 3 anos da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica. Nós completamos, enquanto sociedade, 3 anos, né, em fevereiro, mas vejam quantas ações já foram desenvolvidas, apesar das dificuldades, em termos de ainda termos um número reduzido de sócios, né? Mas foram feitas ações bastante concretas que estão mostrando que a Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica realmente está disposta a cumprir e entregar para a sociedade brasileira vários produtos. E também, como o senhor demonstrou no final da sua apresentação, o interesse, a motivação da sociedade pelas diretrizes curriculares nacionais em relação à farmácia clínica e o quanto nós podemos construir para ajudar os nossos colegas docentes, pesquisadores e os nossos alunos nessa área. Então, eu queria agradecer, parabenizar pela sua explanação, que foi muito clara, trouxe muitos dados, né? E estimular os nossos colegas que estão aqui conosco, né? Aos quais eu também agradeço a presença, né? Já é uma honra, né, e um prazer enorme estar aqui com vocês, especialmente nesses tempos de pandemia, né? Também queria assinalar que achei muito importante, professor Tarcísio, o senhor destacar os 10 fóruns sobre temas específicos da Covid-19 que foram discutidos e resultaram num produto para a sociedade, né, como um posicionamento da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica a respeito de temas técnicos para ajudar os farmacêuticos a compreenderem essas questões. Eu acho que aqui, enquanto eu falava, acho que alguns colegas puderam pensar, né, em algumas questões. E, Henry, acho que podemos abrir, né, para algumas perguntas. Vamos lá, Silvia. Não sei, acho que você não deve estar com o chat aberto. Bom, eu estava até redigindo uma pergunta para o professor Tarcísio, né? Eu estava dando uma olhada aqui geral, só avisar os colegas acadêmicos que praticamente todos estão aqui com possibilidade de abrir o microfone. Então, eu vou priorizar um pouco aqui as atividades dos acadêmicos, depois a gente faz a abertura para os outros colegas também, né? No chat, a gente não tinha nenhuma pergunta, então eu vou aproveitar, Silvia, enquanto os colegas vão formulando perguntas, né, e utilizando o chat, ou os acadêmicos podem abrir o microfone também, fazer uma pergunta, na verdade, para a diretoria, né, da Sociedade aqui Brasileira de Farmácia Clínica, aproveitando a presença do professor Tarcísio, de você, Silvia, do Wellington também, outros colegas. Um ponto que chamou a atenção, né, Tarcísio, Silvio, colegas, foi a questão dos planos da sociedade em investir na capacitação, tanto de profissionais quanto de professores, né? E vocês sabem que a gente está justamente agora na nossa academia em meio a um processo de planos também, né, para criarmos plataformas educacionais e talvez até conjuntamente com outras organizações. Então, gostaria de ouvir de vocês um pouco como vocês veem isso tudo e a possibilidade de a gente eventualmente construir isso conjuntamente com a nossa academia também. Professor Tarcísio, Silvia, me ouviram? Sim, sim. Sim. Com a palavra, professor. Olha, sempre as parcerias são bem-vindas, né? Realmente nós nos preocupamos muito, muito com a questão da formação, não apenas na graduação como na pós-graduação, e porque de uma hora para outra a farmácia clínica virou moda, né? Então começaram a surgir muitos farmacêuticos clínicos e muita gente fazendo farmácia clínica,
que, na realidade, em algumas dessas ocasiões, as pessoas estão pensando o que estão fazendo. Eu não estou aí julgando má fé de ninguém, absolutamente, mas apenas uma questão de formação, né? Às vezes a pessoa, com a melhor das intenções, pode acreditar que está fazendo farmácia clínica e não está. Nós estamos muito esperançosos, porque se temos agora umas diretrizes curriculares que têm esse novo perfil, né? Um perfil de formação por competências, com 50% da carga horária dedicada, que pode ser dedicada ao eixo cuidado, e ainda mais, nós sabemos que são 4.000 horas, né? Dos quais 20% para estágio. Então, se os alunos, melhor dizendo, saírem com bom embasamento da graduação e já tendo tido a oportunidade de estagiar, né, em relação a atividades clínicas, claro que há facilidade ou a probabilidade de se tornarem grandes farmacêuticos clínicos é cada vez maior, será cada vez maior. E com relação à pós-graduação, né, tanto lato como estrito sensu, especialmente com relação ao lato sensu, a gente tem alguns temores, né, porque às vezes as coisas não acontecem da maneira como nós gostaríamos, né, com um cunho de seriedade absoluto, norteador disso. Às vezes há outros interesses, não é, por trás dessas atividades. E, enquanto sociedade, né, nós estamos absolutamente abertos, está aí o nosso compliance, né? Estamos abertos para parcerias e, se pudermos fazer parceria com a academia, é claro que estaremos de portas abertas para que isso venha a ocorrer. Perfeito, professor Tarcísio. Professor Tarcísio, tem uma pergunta aqui do nosso colega confrade Carlos Vidotti. Vidotti, eu vou pedir para que você mesmo possa abrir esse microfone e faça a pergunta diretamente para o professor Tarcísio. Pode ser? Carlos Vidotti? Estou ouvindo, calma lá. Estou me acertando com os botões aqui. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. É uma honra muito grande falar com o doutor Tarcísio e com a professora Silvia, grande admirador dos dois, e pelo trabalho fantástico que vem sendo feito. Eu vi na sua apresentação, dentre muitas coisas que a gente pode perguntar, mas eu fiquei surpreso com a situação da farmácia hospitalar e da farmácia clínica na EBSER, coisa que eu não podia imaginar. Eu não tinha essa noção. Eu gostaria que o senhor pudesse comentar um pouco a respeito e o que poderia ser feito para alterar. Eu sei já que alguns colegas importantes estiveram na EBSER, e a razão pela qual, inclusive, me surpreende essa situação. Bem, como eu disse, desde a criação, né, da EBSER, nós fomos tomados de surpresa, porque foi feita uma proposta de organograma que, antes de mais nada, separava, né, os eixos da farmácia hospitalar. Separava a CAF, separava a clínica e separava a dispensação. E foi uma luta muito grande. O Conselho Federal de Farmácia liderou esse movimento, né? Nessa época nós não tínhamos Sociedade de Farmácia Clínica, e juntamos com a Sociedade de Farmácia Hospitalar e com a OPAS, o próprio DAF, e fizemos um movimento. Chegamos a até fazer apresentações para eles, né, para os dirigentes da EBSER da época, falando do que era uma farmácia hospitalar e falando dos riscos que era separar, fragmentar a farmácia hospitalar. Porque, por exemplo, em relação à central de abastecimento farmacêutico, os dirigentes leigos entendem que isso é uma atividade que tem que ser atrelada à área administrativa, à área de compra, e não é. Nós que atuamos sabemos que não é a mesma coisa comprar parafuso e vassoura, não é a mesma coisa de comprar medicamento, né? Mas eles não têm essa visão.
Então, a nossa proposta qual era? A criação de uma divisão de farmácia, porque havia divisão médica e divisão de enfermagem. Nós não conseguimos, eles alegaram que iam extinguir as duas divisões e nos ofereceram, depois de muita luta, uma gerência de atenção à saúde. O que nos fez acatar, e era tipo da coisa que tinha que acatar, é que a gerência de atenção à saúde ela manteve os 3 pêndulos a ela subordinados, não fragmentou, né? Então, não se criou uma divisão, mas criou-se uma gerência de atenção à saúde que abrigava os 3 pêndulos. Depois a gente viu que não foram acabadas, retiradas as 2 divisões. Não foram. E aí, depois, passou algum tempo, já veio outro desmonte, né? E foi outra luta maior do mundo. E assim, uma luta grande com relação aos editais. Porque os editais para preencher vagas para a EBSER, eles são muito complicados, porque tem aquela coisa de analista clínico, farmacêutico bioquímico, depois era só farmacêutico, né, com formação generalista, e assim o imbróglio levava a que a EBSER sempre nos colocasse ou um farmacêutico que era da área de análises clínicas sendo aprovado para a área hospitalar, chegava lá dentro e ia para o hospital, ou o contrário, ele era da área hospitalar e ia para o laboratório de análises clínicas. Então, isso demorou muito, até que nós sugerimos que fosse feita, que os editais tomassem como base a CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações, porque ali está bem especificado quem é quem. Inclusive, a gente não corria riscos de ter concorrência com biomédicos no que se refere às análises clínicas. E agora, ultimamente, eles estão fazendo outro desmonte, né? Parece que já estão com tudo pronto para apresentar. Eles fizeram um concurso agora, quando começou a questão da pandemia, e tanto o Conselho Federal de Farmácia como a sociedade enviaram documentos solicitando a inclusão de farmacêuticos clínicos no edital, porque, ora, o próprio Ministério estava correndo atrás de farmacêutico, pedindo voluntários, né? E a EBSER, que está administrando todos os hospitais universitários brasileiros, fazendo um concurso sem a participação de farmacêuticos. Nós fizemos esse pedido, só para terem uma ideia como eles nos levam a sério. Isso foi no dia 3 de abril, né? E nós recebemos a resposta no dia 14 de junho. Né? Então, é assim que a EBSER tem se comportando, meu caro Vidotti. É assim. Não sabemos, sinceramente, como vamos enfrentar na hora que for tornado público essa nova proposta de organograma, ou se não for proposta, já vai ser divulgado como aprovado na entidade. Essa é uma situação bem preocupante, né? Porque é pelo poder que a EBSER tem, né? Você imagina gerir todos os hospitais universitários do país, é um poder incomensurável, né? E que tem que ser modelo, né, Vidotti? É que tem que ser modelo, sim, porque a educação, né? Olha, os estágios, né? Os estágios estão aí. Né? Se eu tiver uma farmácia hospitalar fragilizada, uma prática clínica fragilizada, como essas pessoas poderão atuar em outros hospitais? Não poderão. É muito complicado, é muito difícil essa situação. Essa realmente é preocupante. Professor Tarcísio, mas nós não vamos esmorecer. Não pode esmorecer. Vou aproveitar que o tema passou para a farmácia hospitalar, eu vou até pular um pouco aqui a pergunta da Ana Cristina Lopretti, eu vou passar para o Dr. Hilton, que tem uma pergunta para fazer sobre a quantidade de horas em farmácias hospitalares. Dr. Hilton, se você quiser abrir esse microfone, fique à vontade, por favor. Professor Tarcísio, parabéns pela apresentação, agradeço o esclarecimento. A minha pergunta nos gráficos de barra apresentados em relação a estágios e durante a graduação, a farmácia hospitalar é a mais procurada, se eu não estiver enganado. E desmonte da farmácia, por que essa procura grande em estágio? Ou seja, tem pessoas interessadas. E por que isso na prática não se
não resulta em ocupações na farmácia hospitalar. E eu quero complementar, se me permite, Henri, professor Tarcísio, vai de encontro ao que o senhor acabou de comentar. Eu acho que seria interessante a função do farmacêutico na área de compras técnica é igual do médico, do diretor técnico, tá? Eu acho que é importante também, porque isso passa por uma fase muito importante de qualificação de fornecedor. É a minha opinião. Seria uma pergunta atrelada à outra, X se complementa, na verdade. Obrigado, professor. Muito obrigado pela pergunta. Professora Silvia, fique à vontade, viu, professora? Por favor. Imagina, professor. Veja bem, é esse o contrassenso. Quer dizer, a gente ainda se dá muito por satisfeito de ter disciplinas de estágio e as próprias disciplinas teóricas de farmácia hospitalar abordando conteúdos clínicos ou possibilitando a realização de estágio na área clínica, mesmo sendo estágio na área de farmácia hospitalar. Nós tínhamos isso, né, no nosso curso de farmácia aqui na UFRN, né? Nós tínhamos o estágio em farmácia hospitalar, mas dentro dele nós colocamos os alunos para atividades clínicas, acompanhar pacientes em enfermaria, participar de sessões clínicas, etc, etc, etc. Mas aí, agora, com essa fragmentação e com esse desmonte, a gente não sabe como é que vai ficar, né? Por exemplo, eles estão tirando a insalubridade dos farmacêuticos clínicos, né? Estão tirando. Então, assim, eles acham que, por exemplo, se o farmacêutico clínico tiver atividades dentro de uma UTI, mesmo que seja no contexto da logística, eles não acham que isso é atividade de risco, né? Então, o que nós estamos esperando para agora, para esse novo organograma, ainda é pior, porque nós não sabemos o que eles vão fazer, né? E preocupa muito, 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 muito. Porque se nós perdemos esse espaço de bons estágios nas farmácias hospitalares, dos hospitais universitários, vai ser muito difícil os nossos estudantes se prepararem bem e até terem estímulos para enveredar por essa área, se eles não estão vendo isso na graduação, né? E sabemos também que as possibilidades de pós-graduação, mesmo lato sensu, não são muito amplas. E se eu não sou despertado na graduação, dificilmente eu vou querer tal ou qual área, se eu nem vi, não sei nem o que é, né? É muito difícil. Espero ter respondido a contento. Sim, obrigado, professor. Professor Tarcísio, então, aqui ficou uma pergunta da Ana Cristina Loprete, que eu vou pedir que abra o microfone diretamente, Ana Cristina, sobre a questão de telefarmácia. Se puder abrir o microfone, Ana Cristina, fique à vontade, por favor. Na sequência, estão me ouvindo? Sim. Sim, ouvindo, Ana. Todos. Eu vou aproveitar, então, né, que a gente está aqui com vários membros da SPFC, e inclusive acadêmicos, como o professor Tarcísio e a professora Silvia, e vou fazer um questionamento que muitos têm me perguntado, que nesse momento da pandemia, né, a gente não tem um posicionamento do MEC muito estabelecido com relação aos nossos estágios. E nós, tanto nas faculdades públicas quanto nas privadas, nós temos um grande número de alunos que estão no último semestre da faculdade, né, e que estariam fazendo estágio na área de farmácia clínica. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham de um estágio supervisionado em telefarmácia, né, em que, ao invés do paciente chegar e atendimento e o docente estar ali na presença, que esse docente faça um teleatendimento, lógico, com a autorização do paciente, mas que os alunos pudessem assistir esse teleatendimento e uma validação dessa forma de estágio, visto que a gente não tem, como eu falei, um posicionamento muito concreto do MEC. Professora Silvia? Sim. Por favor. Ok. Então, Ana, isso é algo que nós temos discutido, né? Inclusive, nos preocupa muito.
É uma situação muito que ninguém esperava, né? Nos tornamos reféns dessa pandemia em diversos sentidos. No momento, a Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica não tem um posicionamento já para ser liberado, né? Mas é um tema que nos preocupa muito, porque como nós vamos fazer, vamos nos colocar no lugar, né, desses estudantes, dos coordenadores de curso, né, de o que oferecer para esse aluno, para que o prejuízo seja o menor possível. E eu acho que você disse muito bem, né? O MEC não tem nenhuma clareza em relação a esse tema, né? Mas eu posso dizer a vocês todos que, inclusive, nas nossas reuniões, né, que são periódicas, e nesta semana, uma das colegas da diretoria colocou na pauta, né, que nós pudéssemos trabalhar nesse tema de como dar sugestões para os nossos colegas em relação ao atendimento dessa necessidade premente. Obrigado, professora Silvia. Muito obrigada. Professor Tarcísio, o senhor quer... Um pouquinho só. Primeiro, cumprimentar a colega Ana Lupreto. Um prazer sempre. Prazer todo meu, professor. Não estou vendo, mas estou ouvindo. E dizer o seguinte, além do que a professora Silvia já falou, né, essa brincadeira de gato e rato que o MEC tem feito, libera estágio, cancela estágio, libera de novo, e ninguém chega a um consenso. E o que mais preocupa é o pós-pandemia, né? Se os estágios terminarem acontecendo nesse formato que você falou, e a gente sabe que em algumas instituições está ocorrendo assim, qual a posição que o MEC vai tirar depois da pandemia? Nos preocupa muito, inclusive porque muita gente confunde o EAD, né, que é essa proposta maluca, que nós já temos, como eu falei, 710 polos, e confunde com a situação atual, que não é uma educação à distância. Não é a mesma coisa. São tecnologias, são ferramentas também para se colocar as coisas de maneira remota, né? Mas não tem o mesmo sentido de educação à distância. Mas o que nós não temos clareza é como o MEC vai se posicionar depois da pandemia, certamente sobre o argumento de que, olha, funcionou durante a pandemia, por que não pode funcionar depois? Eu, embora seja suplente, mas eu sou diretor de educação da ABEF, Associação Brasileira de Educação Farmacêutica. E é um tema cotidiano para a ABEF. Cotidiano. Muitas discussões já têm sido feitas, muitas lives, etc., mas com essa conduta do MEC, a gente não pode ter nenhuma segurança. Só preocupação, infelizmente. Obrigado, professor Tarcísio. O doutor Dante Alário, nosso confrade, também pediu a palavra. Dante, por favor. Ok. Boa noite a todos. Obrigado pela explanação, professor Tarcísio. Veja, pelos números que o senhor deu, me fica claro alguma coisa que vem me preocupando há muito tempo. Ou seja, a qualidade dos cursos de farmácia. Se o número grande de faculdades deixaram de informar-lhe, não é porque elas são, porque os números e as informações são boas. Deixaram de informar-lhe porque deve ser uma maravilha de qualidade de ensino e, portanto, não tem números razoáveis e informações razoáveis para dar. Então, eles simplesmente se omitem, né? Isso é um negócio que venho constatando
e eu venho criticando essas indústrias de faculdades de farmácia há bastante tempo. A começar, uma das reuniões passadas aqui com o Henry, com alguns, onde eu falei que, lamentavelmente, cada dia que passava, o farmacêutico não conhecia mais química. E, para mim, é um negócio inadmissível o farmacêutico não ser um bom químico. Eu sou da indústria farmacêutica, então eu estou falando porque eles passam por mim e eu vejo a fragilidade com quem eles saem da universidade. Quando se fala na parte clínica, principalmente aquela ligada à parte de farmacologia, então é desesperador. Você não encontra esse farmacêutico com a boa formação que eles deveriam ter e, portanto, os lugares acabam sendo ocupados por outros profissionais que não os farmacêuticos. Isso eu vejo lá na minha indústria, onde é isso que está acontecendo e não é de agora, não é um retrato do momento, é um retrato já de alguns anos que se repete. E, para mim, isso me dá uma enorme tristeza. Também, nessa reunião passada, e estava presente o presidente do Conselho Federal de Farmácia, e ele estava falando numa proposta que eles estão elaborando, enfim, alguma coisa assim, no sentido de um novo currículo para o farmacêutico. Em função da importância que seria a farmácia clínica, né? A minha recomendação seria que houvesse uma aproximação do conselho com o senhor ou com a entidade para que, no currículo que eles estão, de alguma forma, projetando, a farmácia clínica tenha o destaque que é importante, necessário, né, para a boa formação do profissional. Era essa só a observação que eu queria colocar. E realmente lamentar, porque eu sempre... Quer dizer, eu venho de uma escola onde a qualidade e a extensão do conhecimento do farmacêutico era bastante grande, né? E eu vejo isso a cada dia se estreitar, e eu lamento profundamente, porque o farmacêutico sempre foi um profissional muito bem preparado para ocupar inúmeros cargos em inúmeros locais de trabalho. E hoje, a cada vez mais se estreita isso, em função, basicamente, da má qualidade das universidades ou das faculdades que liberam esse número de profissionais no mercado sem a mínima condição. É só essa colocação. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acredito, viu, Dante, que aproveitar que você fez comentários e juntando com os demais, a gente tem trabalhado na nossa academia em várias conversas sobre a questão de qualificação e também, no segundo passo, talvez até de certificação e acreditação de profissionais. No ambiente que você tem tantos profissionais, muitas vezes, chegando ao mercado sem condições, e talvez não deveria estar chegando, né? Mas o fato que estão, tem a questão de, provavelmente, né, atuar como algumas outras profissões têm feito e trabalhar com a questão de acreditação cada vez mais, até como um mecanismo de proteger a sociedade, né, de profissionais que talvez não tenham a qualificação adequada, mas isso é assunto para outras conversas, de qualquer forma, né? Professora Silvia Storpirtz, você sabe que eu estou fazendo um papel hoje aqui, meio do moderador das coisas, viu? Mas eu preciso que você me ajude, na verdade, aqui, viu? Porque senão porque é o tema, né? Eu não sou especialista da área, eu vou pedir para você me ajudar aqui também, professora Silvia. Inclusive... Sim, é que você começou vendo o chat, né? Enquanto eu falava, e você se adiantou e foi dando a palavra às pessoas, mas eu achei fantástico. Mas tá bom, senhor. Agora eu estou... Fazemos um trabalho de devolver conjunto. a palavra para você, entende? Então... Imagina, Henry. Eu acho que é isso mesmo, né? A vantagem dessa ferramenta é nós podermos interagir.
Então, isso que é muito bom, né? Uma das observações aqui no chat, que eu estou vendo agora, Henry, é da colega Geisa Couto, sobre que gostaria que o professor Tarcísio comentasse sobre o processo de desenvolvimento da farmácia clínica no âmbito do SUS. Geisa, você quer abrir o microfone e fazer a sua colocação? Espera aí que eu vou ter que... Pronto. Geisa? Oi, professora? Oi. Ah, Oi, tá, Geisa, você desculpa. quer fazer a sua colocação para o professor Tarcísio, mais especificamente? Na verdade, não, é porque assim, é mais a nível mesmo de informação a respeito dessa questão do desenvolvimento da farmácia clínica, porque eu sou servidora municipal no estado de Goiás. E eu percebo que, infelizmente, ainda há uma resistência muito grande, sabe, por parte de todos os outros profissionais da área da saúde, quer seja médico, enfermeiros, enfim. Eles não conseguem entender muito bem ainda o posicionamento do farmacêutico clínico dentro de uma equipe de saúde. Aí eu queria saber se existem alguns projetos a respeito, sei lá, até mesmo, digamos que uma educação continuada, sabe, assim, dentro do âmbito do SUS. A gente sabe que tem algumas legislações a respeito da assistência farmacêutica que contempla, né, o farmacêutico clínico, mas ainda não é uma realidade vivida, isso é fato. E é mais mesmo para poder também interagir com vocês. E muito obrigada por essa oportunidade, está sendo excelente poder participar dessa palestra com vocês. Muito obrigada. Obrigada pelo comentário, Geisa. Professor Tarcísio, o senhor gostaria de comentar o desenvolvimento da farmácia clínica no âmbito do SUS? Veja bem, enquanto sociedade, eu não teria resposta para a colega, porque é um tema que nós não nos debruçamos para discutir. Né? Nós temos pensado naquilo mais ou menos que eu falei, na questão da qualificação, da capacitação, inclusive em relação a docentes, verificar como está a situação da graduação, da pós-graduação, etc. Agora, como uma pessoa que também tem relação com o Conselho Federal de Farmácia, né? Eu sou assessor da presidência, a luta do Conselho Federal de Farmácia, presidida pelo nosso confrade Walter Jorge João, tem sido intensa, muito intensa. Né? Haja vista tudo que aconteceu de 2012 para cá. Então, a luta inicial, Geisa? É Geisa? Geisa? Professora, é Geisa ou Geisa? Geisa. Sim, Geisa Couto. A luta inicial, Geisa, não é nem pela inserção do farmacêutico clínico, é pela inserção do farmacêutico. Né? Porque é impressionante como ainda é difícil, não apenas só no âmbito do SUS, mas em termos de estrutura de saúde do país, como ainda é difícil o farmacêutico dizer, olha, eu existo, eu sou importante, eu sou necessário, eu posso fazer isso, isso, isso e isso. Né? Os meus trabalhos resultam nisso, nisso e nisso, tanto sob o ponto de vista econômico-financeiro, como sob o ponto de vista do bem-estar, da melhoria da qualidade de vida, da recuperação das pessoas. É muito difícil. Vocês vejam o seguinte, tudo que essa participação intensa que os farmacêuticos têm tido na vigência dessa pandemia, né? Tanto no aspecto de logística, aí está a questão do desabastecimento, a luta que os farmacêuticos têm tido, tanto nos hospitais, nas clínicas, como na própria farmácia comunitária, para oferecer alternativas de substituição desses medicamentos que estão aí faltando e faltando e faltando. Nem assim, esse profissional tem o destaque que deveria ter, nem assim. Com todo respeito, eu já disse isso em outra oportunidade, com todo respeito que me merecem o maqueiro, o recepcionista, etc., mas tem uma certa emissora que sempre mostra depoimentos de profissionais de saúde
não apareceu um farmacêutico, pelo menos eu não vi até hoje. É triste isso. É triste. Tem muitos colegas na linha de frente, muitos colegas, inclusive, já perderam a vida. E nem assim nós temos o reconhecimento de sermos profissionais da saúde indispensáveis. Agora, também me permitam a franqueza, eu acho que, em parte, também isso se deve à nossa postura, à nossa conduta, à nossa orientação. Desde 2014, foi promulgada a Lei 13.021, que mudou o status da farmácia de um simples estabelecimento comercial para um estabelecimento de saúde. Quais são os farmacêuticos que têm, Brasil afora, aproveitado isso aí para desenvolver ações clínicas, acolher as pessoas, prestar serviço de qualidade, orientar, educar, de modo a fidelizar essas pessoas. Não é fidelizar pelo menor preço, não é fidelizar por poder pagar ali também água, luz, telefone, é fidelizar pela qualidade do serviço do farmacêutico. Para se um momento o farmacêutico não estiver, ele dizer, opa, cadê o farmacêutico? Eu quero o farmacêutico, eu preciso do farmacêutico. Então, também parte disso se deve à nossa postura. Vejam bem, quando nós implantamos em 79, imaginem como era. Se hoje a gente está dizendo que o médico não quer, o enfermeiro, não sei o quê, imagina em 1979. E nós só estamos vivenciando o que estamos agora porque em 79 teve alguém que começasse. E tenham a certeza, né, por esses longos anos de juventude acumulada, né, professor? É assim, é melhor dizer assim, né? Juventude acumulada, nós nunca tivemos assim, possibilidades extraordinárias, sabe? Não todo mundo botando o tapete vermelho, não. Nós tivemos muita dificuldade. E essas dificuldades não vão cessar nunca, porque sempre vai haver indiferente, arrogante, prepotente. Sempre vai haver. Mas sempre vai haver os bons. E os bons querem. Porque os bons não se preocupam em serem colocados em xeque, porque eles sabem dos limites do seu conhecimento. E eles sabem que precisam do outro. É equipe de saúde, não é equipe de saúde. Então, se a gente conseguir entrar, e se a gente conseguir mostrar, porque também tem esse aspecto, vamos fazer, mas vamos divulgar, vamos mostrar, vamos publicar, vamos divulgar. Que é para as pessoas saberem que nós fazemos. Não adianta fazer e colocar a cabeça como o avestruz lá. Não, tem que abrir o bocão e falar. Tem que se mostrar, e eu digo sempre isso, se mostrar no bom sentido. Mostrar que o farmacêutico é um profissional indispensável, preponderante na saúde pública de qualquer país. E se esse profissional é tão valorizado em outros países, não é porque também lá seja cheio de gente boazinha, não. É porque os farmacêuticos conseguiram espaço e conseguiram provar a sua importância, a sua necessidade enquanto profissionais de saúde. Professor Tarcísio, nós temos muitas observações aqui no chat, parabenizando, incentivando, né, que o senhor e toda a equipe continue nessa caminhada. Mas o Henry está aqui me avisando que nós temos que caminhar para o final. Infelizmente, temos um horário, um teto, né, de horário. E apenas um comentário em relação ao que a Geisa perguntou, né? O farmacêutico clínico no SUS. Existem algumas experiências que estão funcionando. Por exemplo, a Secretaria Municipal aqui em São Paulo, elaborou uma portaria sobre o cuidado farmacêutico, incluiu as atividades, serviços farmacêuticos no seu manual farmacêutica. Então, se você quiser, pode entrar em contato comigo, que a gente pode trocar ideias sobre isso, tá ok?
Henry, então, professor Tarcísio, muito obrigada. O senhor sempre entusiasta e nos animando a todos nós, né? Sempre muito bom ouvi-lo. E eu passo a palavra para o Henry para fazer os últimos encaminhamentos. Henry, muito Obrigado, professora obrigada, Silvia. viu? Minha Obrigado também, primeira professora Silvia. experiência aí como moderadora, você me deu muito suporte, muito obrigada. Tá ok, professora Silvia. Professor Tarcísio, colegas, a gente vai chegando aqui ao nosso 19 horas e 30 minutos, né? Claro que se deixar a gente vai longe, mas é importante a gente ter horário para começar e terminar as coisas, né? Os colegas têm outros compromissos também. Professor Tarcísio, eu queria aproveitar, pouco antes eu ia fazer um pedido para que você fizesse considerações finais para o público em geral, mas você fez já isso, de certa forma, na sua última fala aqui. E aí, então, eu gostaria de pedir para uma última fala sua, senhor Tarcísio. Aproveitando que nós estamos na reunião aqui da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e temos um grande número de acadêmicos aqui presentes, né? Então, eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Como você vê que nós, que você também é acadêmico, professora Silvia, professor Wellington, somos todos acadêmicos aqui, né? Como nós, como academia, na sua opinião, poderíamos trabalhar talvez um pouco de forma diferente, ou o que a gente poderia fazer em relação à farmácia clínica no Brasil? Só para deixar as palavras finais, depois eu já vou pedir para o professor Lauro e o professor Acácio ali fazerem o encerramento. Professor Tarcísio, por favor. Olha, eu só queria complementar um pouquinho a respeito da fala que fiz para Geisa e também complementar um pouco do que a professora Silvia colocou, mas dizer assim, que depois da 13.021 de 2014, muitos estados e muitos municípios fizeram legislações estaduais e municipais, né, dando abertura para o farmacêutico atuar especificamente na área clínica, tá? Tendo em vista que foi a essência da mudança da lei, favoreceu muito, evidenciou muito a questão da atividade clínica do farmacêutico. Também, se ela tiver interesse, pode acionar os colegas na Universidade, no Conselho Federal de Farmácia, que tem os dados desses estados, desses municípios, quais são, e os seus dispositivos legais sobre o que dispõem, porque são diferentes entre si. E realmente, tem muito boas experiências na atenção primária, entendeu? Em municípios pequenos, em prefeituras, em unidades básicas de saúde, né? Repito, infelizmente, a gente sabe de pouco. Às vezes tem muita coisa boa sendo feita e a gente não toma conhecimento. E dizer ao colega, ao confrade doutor Henry, que nós achamos que se existe uma parceria que nós podemos fazer, até mesmo pela natureza das nossas instituições e pelo fato de termos confrades que são colegas, companheiros de sociedade, acho que, sem dúvida, a gente pode pensar alguma coisa, algum projeto relacionado à área clínica, tá? Às atividades clínicas do farmacêutico, seja na dimensão que a gente achar por bem que seja o pontapé inicial. Acho que sempre a gente deve ser cauteloso, né? Dar uma passada do tamanho da perna, para depois não ter que dar duas passadas atrás. Então, talvez a gente possa desenvolver um projeto, né? Por exemplo, na área de educação à saúde, né? Como essa situação toda da automedicação, 75% da população brasileira se automedica. Se as pessoas se automedicam, tem algum motivo. Tem dificuldade de acesso ao SUS, é verdade, mas tem uma coisa cultural muito arraigada que nós, enquanto sociedade, enquanto academia, podemos pensar como é que a gente pode chegar ao povo, estou falando povo, com informações, com educação, que ajude, que favoreça a mudança de postura, por exemplo, da população brasileira em relação à automedicação, em relação ao uso irracional de medicamentos. É uma ideia, assim, também de pronto, não é? Não teria nada assim programado para responder.
E, por fim, queria reiterar meus agradecimentos, dizer que foi uma honra, né? Agradecer a todos os confrades pelo convite e dos seus diretores e pela audiência dos confrades que estão na assistência. Agradecer também a todas as outras pessoas, colegas farmacêuticos, professores e pessoas da sociedade leiga, né, que eu espero que, de alguma forma, tenham se favorecido um pouco dessa nossa conversa. Agradeço e reitero, coloco a SBFC à disposição da nossa academia. Muito obrigado, muito obrigadíssimo, professora Silvia. É sempre uma honra tê-la por perto. Perfeito, professor Tarcísio. Professor Lauro Domingos Moreto, vamos para a gente ir caminhando aqui ao nosso final da nossa reunião. Você gostaria de fazer algum outro comentário, professor Lauro? Eu até queria fazer algumas perguntas, mas eu desisti para não competir com a audiência. Mas depois ainda falarei pessoalmente com o Tarcísio para saber e para entender esse número maluco de faculdades formando profissionais farmacêuticos, né? E para entender um pouco mais para chegar lá. Mas só para dizer que eu fiquei muito surpreso, e positivamente, bem surpreso, com o trabalho que foi feito pela Sociedade de Farmácia Clínica. Porque, quando saiu a lei, eu fiquei preocupado como chegar, como praticar, como colocar o profissional farmacêutico nesse campo. E a sociedade veio para isso, e ela já tem frutos, né? Já tem frutos, né? Certamente ainda um pouco mais voltados para a formação, mas certamente é muito positivo para o desenvolvimento de quem já está no mercado, mas que não tem a qualificação para essa área. Eu queria aproveitar para agradecer a Silvia, que se compôs conosco nesse evento, muito obrigado. Ao professor Tarcísio, pela sua dedicação em participar conosco, ao Henry, pelo sucesso de mais um evento nosso. A todos, de minha parte, muito obrigado e parabéns pela apresentação e pelo conteúdo que nós tivemos acesso. Obrigado. Obrigado, professor Lauro. Professor Acácio. Obrigado, Henry. Obrigado, professor Palhano. Obrigado, professora Silvia. As minhas considerações são muito semelhantes às do professor Lauro. Eu acho que com 710 cursos à distância, a gente está formando uma infinidade de farmacêuticos, talvez abaixo do nível do conhecimento exigido para exercer a profissão. Então, eu fico muito preocupado. Eu percebi que o nosso confrade Dante tem a mesma preocupação, o professor Lauro tem a mesma preocupação. Eu acho que talvez esteja na hora de acharmos um mecanismo de regular esses cursos à distância, ou mesmo cursos presenciais que não têm capacidade instalada para formar farmacêuticos no nível exigido pelo mercado. É só isso. Eu desejo uma boa noite a todos e, mais uma vez, o meu agradecimento pela ótima palestra do professor Palhano e moderação da professora Silvia. Muito obrigado. Ótimo, então. Quando estiver caminhando aqui ao nosso final, vou aproveitar o seguinte: amanhã, às 17 horas, nós teremos uma reunião de acadêmicos do nosso grupo de trabalho, que é justamente só a parte de educação, capacitação, acreditação, e eu acredito que seja um bom ambiente para nós podermos nos aprofundar um pouco mais nessas questões, né? E até ainda mais alarmantes depois dos números que a gente tem hoje. Então, a todos, aqui a gente vai caminhando para o nosso encerramento. Eu peço só uma salva de palmas para todos os que aqui participaram hoje, no dia de hoje. E nos encontramos na próxima segunda-feira. O doutor Acácio já comentou, tem um evento conjunto com a Academia de Medicina na quinta-feira. Temos uma reunião conjunta amanhã. E aos acadêmicos que quiserem ou puderem ficar um pouco mais depois da nossa conversa de hoje também, a gente pode ficar um pouco mais também para algumas interações adicionais, mas a gente trabalha isso, né, como tem feito nas últimas segundas-feiras, de forma um pouco mais reservada entre os acadêmicos. Então,
A todos os demais participantes, uma boa noite. Os acadêmicos que quiserem permanecer aqui, né, então são bem-vindos.